Bum, 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 bum. Estudos para concursos para o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Sobre orçamento público. Agora, o que eu vou fazer nesse vídeo? Vou ler umas questões de orçamento público. Que tem a ver com as coisas básicas de orçamento que a gente estudou um pouco antes. Que tipo, fala de um básico da lei DO, da PPA, da ciclo orçamentário, tipo como é que faz essa criação, né? A legislação, contrários, tecos-trecos, tribunais de contas. Daí, depois disso eu vou ler a lei seca. Finalmente, o conteúdo da apostila passa para a lei seca. Mas antes disso eu vou ler umas questões. Umas questões... Mas só que eu já li o gabarito delas, então tem um problema. Eu já sei as respostas. Mas não sei, não lembro direito das razões dessas respostas. Tipo, se for uma questão alternativa, eu tinha que achar normalmente a errada, certo? Então eu vou tentar, ao invés de ler direto o gabarito da questão, eu vou tentar identificar erros. É como se eu fosse uma questão de certa e errada, eu multiplicasse essas questões de certa e errada várias vezes. Tá. Vai ter um monte de questão. Daí, e agora força de vontade. Palavras de força de vontade. Eu já passei no concurso do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Foi muito bem na prova. Gabaritei tudo, meu amigo. Gabaritei tudo. Gabaritei principalmente orçamento. Agora vamos lá, questões. Aqui ó, a primeira questão é: com relação aos princípios orçamentários e as leis orçamentárias e as vedações. Ou seja, nessa questão aqui, tinha que lembrar de coisas de vedações orçamentárias, que na verdade eu não lembro o que é isso. Tipos de princípios e tipos de leis. Primeira questão: crédito especial aberto nos últimos 4 meses do exercício incorporado ao orçamento do exercício subsequente pode ser remanejado para a categoria do programação diversa a critério de ordenador de despesa. E agora que eu li isso aqui, eu me lembro que eu já tinha lido ela. E me lembro por que tá errado. Mas, tipo, eu só consegui raciocinar depois que eu li a correção. Então, nem, tipo, eu não consegui identificar direito o erro. Mas, criou um raciocínio aqui. Sabe o que está escrito aqui, basicamente? Está escrito, você pode copiar quando você quiser. Ah, só, não está escrito aqui, a critério do ordenador da despesa. E você não pode crédito especial nos últimos 4 meses, ou seja, foi nem há pouco tempo. E ainda é um crédito especial, um crédito especial aberto. Tipo, todo crédito que é do tipo especial, basicamente eles dão um especial para todos os caras que são extras. Tipo, os caras que não estavam no programa, sabe? Os caras que não estavam nas leis orçamentárias programadas. Não estavam na LDO, não estavam na LOA, não estavam na PPA. É uma coisa extra, tipo a pandemia. Uma coisa que teve que gastar várias coisas, vários dinheiros sem prescrição. Isso é um crédito especial aberto. Quer dizer, na verdade eu não sei direito o que significa aberto. Daí, e daí ele fala repetir. Mas daí, repetir. Tipo, não tem problema, eu acho que não tem problema repetir o valor, repetir uma coisa, claro. Isso depende se a situação extra, especial, agravante, tipo, a cataclisma público ainda estiver ocorrendo. Daí ela teria que ser repetida, provavelmente. Mas não, na verdade não faz sentido ser repetida, porque todas essas coisas mudam com o tempo, certo? Então provavelmente você não teria que gastar a mesma quantidade de treco por mais tempo. Bom, basicamente é isso. Se você coloca... Aqui está falando que um crédito especial aberto e um cara chamado coordenador da despesa, que seria, ou seja, o governador, prefeito ou presidente, pode, só se ele quiser, só por força dele mesmo, tipo, só o poder executivo, pode escolher repetir esse gasto. Mas não pode fazer isso não. Não tem esse tipo de liberdade nas despesas. Despesas não podem ser gastas desse jeito. Pelo menos esse é o meu entendimento. Segundo questão. A discricionária... Essa aqui também está errada, vamos ver se eu vou identificar o erro. É a discricionária, a execução... Aqui ó, já lembrei o erro. A coisa aqui é... O erro é essa discricionária aqui. Daí o que é discricionária? A execução orçamentária e financeira de programações decorrentes de emendas individuais ao projeto de lei orçamentária. Assegurada a execução... emendas decorrentes de emendas individuais ao projeto de lei. Assegurada a execução de equitativa de despesas instaladas, ações de serviços públicos de saúde. Tipo, a parte final tá certa. Tipo, é uma parte finada no final só para confundir você.
Mas a parte de coisa discricionária tá errada. Basicamente assim, tem a lei orçamentária, daí eles criam a legislativa lá, criam a lei orçamentária, tá. Daí, né, daí tem, por algum motivo, é muito falado pelos professores, pelas apostilas, que quem é que, como é que ativa? Quem é que liga a lei orçamentária? É o próprio presidente, ele que assina o treco e ela vira relevante. Daí, o ponto é que, depois que a lei for, ponto extra, sabia que só dá para fazer mudanças na lei orçamentária enquanto ela ainda não estiver em votação? Eu lembro de ter uma questão que tinha isso. Bom, voltando. Meu ponto aqui é que depois que a lei orçamentária foi valida, é obrigatória, não tem discricionalidade nenhuma. É obrigatória a sua execução orçamentária. Claro que tem coisas referidas, tipo, se não tem mais a necessidade de um gasto que estava programado, não é necessário, né, gastar ele, né? Tipo, isso depende de várias coisas. Bom, basicamente é sempre obrigatória a execução, que está falando aqui, mas ele fala discricionário. Daí, ele fala um outro case. Ele fala como se essa coisa que está aqui na lei orçamentária, do tipo que foi de emenda individual, tem várias emendas individuais, tipo, os caras falam, olha, a gente precisa também gastar isso aqui, eles propõem as emendas lá, se elas forem aceitas. Se elas forem aceitas, são da lei orçamentária, tá certo? Então elas são obrigadas a serem executadas. Mas aqui, ou seja, eles colocam, além de colocar essa discricionária, a opção de escolher. Se você não sabe o que é discricionária, é quando alguém tem a opção de escolher fazer ou não fazer no poder público. E depois ele coloca uma coisa que é emendas individuais, como se elas fossem especiais, um tipo de execução orçamentária que não é necessário você se apegar tanto a ela. Mas isso está errado. Se elas foram aprovadas e estão na lei orçamentária, elas são obrigadas a serem executadas também. Não tem discricionalidade nenhuma. Próxima questão. Essa aqui também está errada. Vamos ver se a gente consegue identificar. Admite-se proposta de alteração, projeto de lei, orçamentária anual, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, até a deliberação final para a Câmara dos Deputados. Voltando. Admite-se proposta de alteração de projetos de lei, orçamentária anual, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, até a deliberação final pela Câmara dos Deputados, Câmara dos Deputados. Após aprovação plenária do Senado. Não é que isso aqui é aquela coisa que eu falei agora há pouco? Eu achei que ela ia estar em outra questão. Bom, é aquela coisa que eu falei. Olha, admite-se, está escrito aqui, admite-se proposta de alteração de projeto de lei. Essa coisa aqui, todo mundo quer fazer a alteração do projeto de lei, tipo, para fazer, os políticos todos eles querem fazer algum tipo de alteração no projeto de lei orçamentária, nos gastos do ano, para os seus interesses, próprios interesses, ou interesses da própria população, ou interesses do próprio políticos. Basicamente é isso, todo mundo quer fazer propostas e alterar alguma coisa. Mas aqui, depois disso, ele fala. Isso aqui, se você considerar, isso aqui é uma das vedações orçamentárias. Uma coisa que não pode fazer. Que não pode fazer mais proposta depois, num período de tempo específico, que é a votação. Isso aqui, ó. A deliberação é uma palavra para votação. Deliberação significa pensar. Ou seja, quando estão discutindo e pensando. Então, aqui está escrito: admite-se a proposta de alteração de projeto de lei orçamentária anual, na iniciativa do chefe do Poder Executivo, ou seja, presidente, até a deliberação final pela Câmara dos Deputados, após a aprovação do plenário do Senado Federal. O que está falando aqui? Basicamente está falando o que o presidente poderia colocar qualquer proposta que ele quisesse, orçamentária, depois que estava começado a votação ou começado a aprovação já tivesse sido aprovado, mas não pode fazer isso. Ela só pode fazer essas propostas, além da do presidente, porque eu acho que tem mais gente que pode fazer isso, além da do presidente, tem que fazer bem antes do começo da votação. Bom,
O orçamento e a última questão diz: o orçamento pressupõe a realização dos planos de ação do governamental estipulados no PPA, LDO e na LOA. E é isso mesmo, isso é o certo. Daí depois tem o legal dessas questões que eu estou fazendo aqui é que elas têm um comentário de resposta. Alternativa A, o erro era o remanejamento do recurso, é só possível com alteração legislativa. Tipo, não tem aquela coisa do critério, né, que nem eu falei. Alternativa 2, trata-se de execução obrigatória e não execução discricionária e a destinação ações de serviços públicos de saúde, metade do limite de aprovação é de 1,2% de receita líquida para emendas individuais. Ou seja, tinha mais um erro, tinha um segundo erro aqui, no da coisa discricionária. Primeiro é aquela coisa que eu falei de obrigatoriedade. Mas na coisa final que eu falei que estava certo, parece que eles no consideram errado por causa que tem mais especificações. Essa execução equitativa. Agora que eu penso, o termo execução equitativa é bem diferente do que o que eu estava pensando. Tipo, eu colei isso aqui no contexto e é sim obrigatório e é assegurado uma execução de despesas destinadas à saúde. Tipo, tem uma percentual de gastos que tem que sempre ser colocados para a saúde. Essa é a prerrogativa que eu entendi que estava escrito aqui. Só que esse termo, execução equitativa, significa o quê? Você consegue entender o que é execução equitativa? Nem eu consigo entender, então está meio difícil explicar. Na minha mente está criando uma imagem e eu estou entendendo que está errado. A frase que está coisa é execução equitativa. E eu não sei se está certo, então vocês podem melhor vocês pesquisarem aí. Bom, na minha cabeça, a execução equitativa basicamente é assim. Imagina que você gasta. Você separou 10 mil conto para gastar na saúde. Isso é um número muito pequeno, mas daí tá gastando na saúde. Daí o que que era a coisa equitativa? Não, falei errado. Imagina assim, você tem 10 mil para gastar em todas as coisinhas lá das programações, execuções orçamentárias que está falando aqui, né? Daí desse 10 mil, equitativo. O que é equitativo é que tem uma porcentagem que ela é separada e ela é meio que equivalente. É isso que eu penso. O equitativo representa uma equivalência entre os trecos, entre os valores que vão ser separados para todos os orçamentos e pagos. Mas isso está errado. O valor, essas coisas, tem várias coisas no orçamento e então propostas na própria Constituição que dizem: existem percentuais obrigatórios a serem tirados para serem gastos em um tipo de gasto para a população diretamente. Um desses casos é a saúde. Então, eu não sei qual lei que vai falar exatamente o número, mas acho que deve ser a diretrizes ou a LRF, e a CF também. Basicamente tem 1%, todas elas falam de um percentual específico para serem gastado no, na saúde. Também tem coisas para educação, para os salários de pessoas, salários dos servidores. E basicamente não pode ser equitativo, porque tem um valor fixo. Terceiro erro, alterações na PPA, LDO e LOA, ou seja, aquela coisa lá de propostas de alteração de projeto de lei. Quando eles falam alteração de projeto de lei na alternativa, eles estão falando de todas as leis orçamentárias. Daí ele fala, e créditos adicionais também, que são aquelas coisas que a gente falou na primeira espécie, serão possíveis enquanto não ensinada a alterar a votação na comissão mista, por parte cuja alteração é proposta. Ou seja, isso aqui é uma questão que era difícil, porque você tinha que entender que quando já estava acontecendo a deliberação, deliberação é a palavra para votação, como eu disse, estava acontecendo a Câmara dos Deputados, já era já era já estava no final, não tinha mais como mudar. Próxima questão, vamos ver se a gente era uma questão de certo e errado e acabei vendo que estava errado. Bom, basicamente vamos ver se a gente consegue identificar o erro antes de ler o gabarito. Esse é um problema quando estiver certo.
Mentira. Com relação às técnicas e aos instrumentos utilizados na elaboração e na aprovação do orçamento, julgue o item que se segue. O anexo de metas fiscais deve ser obrigatoriamente incluído na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas a inclusão do anexo de riscos fiscais é facultativa. Errado. Tipo, tem muitas coisas que são obrigatórias. E com certeza riscos fiscais, ou seja, os problemas que podem ter, não são facultativos. Isso já é um erro muito óbvio. Mas tem mais um erro extra? Alguma coisa que não deu para entender com o contexto dessa questão? Ou com a interpretação da minha cabeça? Com relação às técnicas e aos instrumentos utilizados na elaboração e na aprovação do orçamento, julgo o item que se segue. O anexo de metas fiscais deve ser obrigatoriamente incluído na lei de diretrizes orçamentárias, mas a inclusão do anexo de riscos fiscais é facultativa. Com relação às técnicas e instrumentos utilizados na elaboração e na aprovação do orçamento, julgue o item que se segue. O anexo de metas fiscais deve ser obrigatoriamente incluído na lei de diretrizes orçamentárias, mas a inclusão de anexo de riscos fiscais é facultativa. Não consigo pensar mais nada, então vamos ver o seu gabarito. Com o advento da Lei Complementar 101, D4, que é a Lei de Responsabilidade, a LRF, e a LDO recebeu novas atribuições, tendo sido integrada a ela o anexo de metas fiscais. O anexo de metas fiscais, que contém os valores e os resultados fiscais e o montante de dívida pública. Montante de dívida pública. Entre outras informações, veio o anexo de riscos fiscais. O anexo de riscos fiscais, ou seja, isso também é uma das atribuições, que apresenta a avaliação de possíveis dívidas passivas e contingentes que poderão afetar as contas públicas. Não era facultativo, basicamente. Agora, só para comentar, questões certo e errado e questões de... Bom, todas as questões, na verdade. Tem uma coisa muito comum entre questões para identificar erros, né? É, tipo, somente um ou todos. É tipo raciocínio lógico. Raciocínio lógico de facultativo ou obrigatório. Se você conseguir lembrar dessas coisas que são facultativas e obrigatórias, você consegue tirar das alternativas várias delas. E a outra é todas ou somente um. Obrigatoriedade ou não, né? Bom, voltando. Não consigo explicar direito o que eu queria a coisa. A respeito do próxima questão. A respeito do ciclo, essa aqui está errada também. Vamos ver se a gente consegue verificar outra. A respeito do ciclo dos processos e princípios orçamentários, ou seja, o conhecimento de ciclo e de princípios. Conhecimento de ciclo e de princípios. Agentes 2. Eu só não lembro de jeito dos princípios que me chamam de conteúdo. As metas, vamos ver se você entende. O erro. As metas e os riscos fiscais, ou seja, as coisas que ele falou agora há pouco, na última questão, são geradas na etapa de planejamento do processo. Daí fala das etapas, né? Essas que são, isso aqui é a respeito do ciclo orçamentário, não dos princípios. E do ciclo orçamentário tem 5 etapas, basicamente, quando estuda o ciclo orçamentário. Basicamente, vou falar as coisas erradas, tá? Não se preocupe. É só uns estereotipos. Mas basicamente são 5 etapas que é tipo olhar as informações antigas, daí você começa a planejar, ou é só ao contrário esses dois? Planeja e depois investiga. Daí com esses dois depois você vai lá e manda o. Daí os 3 últimos é o treco final. Você investiga informações do passado, né? Porque tudo tem que ter contexto. Depois você planeja a lei, né? Discute as coisas, cria a lei. Daí depois disso você quebrou a lei, você manda lá para os caras para discutirem e aprovarem. Daí essa é a terceira ponto. Depois disso ele vai lá e executa. Daí depois que executa, o último treco é a avaliação. Tipo, a avaliação, a coisa de planejamento e coisa que fez no começo, repete no último treco para avaliar, tipo, tudo que a gente fez com o nosso dinheirinho funcionou? Deu lucro? Foi eficiente? Foi eficaz?
A gente conseguiu fazer o que queria. E depois disso, essas informações que foram conseguidas no final, a avaliação, são usadas para o próximo ciclo orçamentário. Daí vamos ler de novo. As metas e fiscais são geradas na etapa de planejamento. Planejamento, metas e riscos. E isso faria sentido no processo de elaboração do orçamento anual. Daí isso faria sentido, mas só que também não faz sentido. Mentira, não consigo identificar o erro. Provavelmente é um erro de tipo, essas metas e riscos, pra mim, só consigo pensar que está no planejamento. E isso parece certo. Mas a coisa está falando que está errado. Então tem que ter algum erro aqui. E a única coisa que pode estar errada, além de nome da etapa, seria processo de elaboração do orçamento anual. Processo no planejamento do processo de elaboração do orçamento anual. Planejamento, o processo de elaboração do orçamento do LOA. Não, quer dizer, tipo, eu sei que tá errado, mas eu não sei como tá errado. Então vamos ter que ler outra aqui, né? A resposta tá errada. A Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, integrou a LDO, esses dois anexos, não a LOA. Olha que coisa. Não é só esse sentido também. Basicamente, as etapas do ciclo orçamentário são diretrizes, ou seja, coisas que você aqui, os carinhas do legislativo e do executivo, são obrigados a fazer. E a lei orçamentária anual, a LOA, não é uma coisa de coisas a fazer. Ela é só o histórico. Ela é basicamente o histórico das coisas que você, planejamento, o calendário das coisas que você quer fazer, que você já planejou fazer. Ela não é, ou seja, o LOA é o final, se você pensar desse jeito. Mas isso é uma questão difícil de pensar, né? Então, o erro era que, na verdade, o treco da ciclo orçamentária de processo do planejamento, na verdade, ele está tudo escrito lá no LDO, nas diretrizes. Nas diretrizes e não na lei de orçamento. Também uma outra coisa que difícil disso aqui é que você tem que sacar que ele está falando da LOA e não de alguma coisa específica. Para mim, quando eu li na primeira vez, agora há pouco, eu estava imaginando como a LOA como se fosse o contexto contemplado. Tipo, não estava pensando nem na LOA, não estava pensando no PPA e não estava pensando na LDO, não estava pensando. Eu estava pensando como se fosse uma coisa extremamente ampla, tipo todas as leis orçamentárias. E agora eu percebo que isso está errado. Só percebo porque aqui está escrito no gabarito. Próxima questão. Vamos lá. Isso aqui não é de certo e errado, mas a gente sabe qual é o gabarito, então. Tá aí a lei orçamentária, a LOA, emanada pelo Poder Executivo, interessante. Estabelece as receitas e as despesas. Receitas e despesas, receitas é o mais, despesas é o menos, projetadas para o exercício seguinte, ou seja, para o próximo ano seguinte. No que se refere à classificação, à esfera orçamentária, daí agora ele pergunta, a classificação. Você consegue falar sobre classificação? E a verdade é que eu não sei, o que é isso? Não lembro de estudar isso aqui não. A esfera orçamentária da LOA tem como finalidade, a classificação e finalidade, identificar se a despesa pertence a uma despesa com a finalidade, classificação e identificar. Classificação e identificar fazem sentido. Despesa é a finalidade da despesa. Para que serve a despesa? O que você vai usar esse dinheiro? Daí a primeira fala. Essa despesa pertence ao nível de atividade do projeto de operação especial. Não entendi. Nível de atividade, finalidade de nível de atividade do projeto ou de operação especial. Nível geral, específico ou encargos especiais. Não entendi. Bom, então, já que não temos como entender, vamos ler a gabarito. A resposta é orçamento fiscal. Vamos terminar a frase aqui. No que se refere à classificação, a esfera orçamentária da LOA tem como finalidade verificar se a despesa sobre coisas de classificação. A esfera orçamentária, uma esfera orçamentária da LOA tem como finalidade verificar a despesa pertence ou seja, classificação de despesas, né? Ou se a despesa pertence ser de algum lugar.
Então, se pertencer ao nível de atividade, pertencer ao nível geral, pertencer ao orçamento federal ou pertencer ao orçamento originário. E nenhuma dessas coisas faz sentido, eu não li nenhuma dessas coisas na apostila. Bom, a resposta é: pertence à despesa, pertence ao orçamento fiscal da Seguridade Social ou de investimento. E, ou seja, não entendi. Vamos ler o conformidade. Conforme vimos no conteúdo, a esfera orçamentária da LOA contém 3 orçamentos previstos na Constituição. Contém 3 orçamentos previstos na Constituição Federal: o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social, Previdência, Assistência e Saúde, e o orçamento de investimento das empresas estatais. Como se trata da esfera orçamentária, já eliminamos as alternativas A e B, restando-nos, portanto, conforme citado, a alternativa C como assertiva. Meio estranho, ou seja, essa aqui é uma difícil para mim. Eu não te lembrava que a LOA tinha uma droga de separação de tipos de gastos dela. Basicamente, está falando que a classificação da LOA tem 3 tipos de classificação. E ela é separada nesses tipos de seguridade, fiscal e investimento. E essa separação de orçamento fiscal investimento é que vai identificar qual é a finalidade da despesa, qual é a finalidade do gasto. Basicamente, se você vai gastar coisas para o orçamento, se você vai gastar para seguridade ou se você vai gastar coisas para investimento. Você classifica, ou seja, cada vez que encontrar alguma coisa na LOA que seja para gastar, ela vai ser classificada em essa coisa, esse gasto aqui é para o quê? Ela é para orçamento, ela é para seguridade ou ela é para investimento? E basicamente é isso. Eu tinha que saber quais tipos de classificação do tipo finalidade existem na LOA. E eu não lembrava dessa separação aí dos gastos da LOA. Próxima questão. A respeito dos principais mecanismos do planejamento e execução orçamentária público, julgue o item que se segue. Sobre respeito de principais mecanismos. Se eu sei que essa tá certa, então não dá pra identificar erro. Mas vamos ver se eu lembro disso aqui. A identificação da localização do gasto público na estrutura programática é feita por meio de subtítulo. Eu não lembro disso aqui. Que merda que é um subtítulo? Nem ideia. Mas isso aqui tá certo. Então, se eu quero encontrar algum gasto, eu posso usar subtítulo. Parece que se eu tentar classificar isso aqui na cabeça, parece que isso aqui tá falando de coisas, tipo a lei orçamentária é gigantona, sabe? Tipo, eu não alimento ela, mas sempre que os professores comentam, se a gente olhar lá, a lei desse ano aqui, ela é gigantona, tem um monte de gastos lá. Como é que você vai encontrar os gastos para fazer o seu controle externo do povo? É isso que eu penso. Daí é por meio de subtítulo. Daí se você agora aqui eu pensei na imagem de lei e um textão gigantão, eu pensei, se você pensa em subtítulos, você consegue pensar alguma coisa. Por causa que as leis, se lembra das leis, as leis são separadas em títulos, depois são separadas em subtítulos, depois elas são separadas em seções e subseções. São essas 4 separações, basicamente, as leis. Quer dizer, não tem subseção, na verdade. É tipo título, depois capítulo, depois seção e subseção. Uau, 4 desses caras aqui. E o subtítulo é um desses caras debaixo do título. Ou seja, se você usar um subtítulo, pesquisar para um subtítulo, você provavelmente vai achar mais rápido o que você está procurando. Daí vamos ver o comentário. Respostas por atividades, projetos e operações especiais serão detalhadas em subtítulos e desdobradas serão detalhadas, ou seja, vai ter explicação delas. Em o que? Nos subtítulos e desdobradas para especificar a localização geográfica integral ou parcial das respectivas atividades, projetos e operações especiais. Ou seja, eles vão nos subtítulos, que é interessante. Parece que tem várias especificações para você entender melhor o tipo de gasto que está sendo. Tipo, esse gasto está sendo ocorrido aqui, nesse estado aqui, nessa cidade aqui, nessa floresta aqui, ou esse gasto está sendo nesse município aqui, desse tipo aqui, né? Integral ou parcial das relativas atividades, projetos e operações especiais, respectivas atividades, projetos e operações especiais,
não podendo haver, por conseguinte, alterações da finalidade e da denominação do produto. Altamente recomendável a leitura do Manual Técnico de Orçamento. Olha, conteúdo extra. E agora, com 28 minutos, vamos dar uma pausa. Faltam 4 questões. Né? Mas se demorar todo esse tempo que eu estou usando para gastar nas questões, vai demorar ainda bastante tempo. Pausa do almoço! Mentira, só pausa de descanso de 2 minutinhos. Voltando! Faltam algumas questõezinhas. Mas antes disso, vamos pesquisar essa coisa aí que falou, pediu. Manual técnico de orçamento. Manual técnico de orçamento. Apareceu um treco. www.ciop.planejamento.gov.br. MTO. Ah, manual técnico de orçamento. Essa sigla faz sentido. Tá, do orçamento, na verdade. Daí aqui tem um site chamado Orçamento Federal, em Unidade de Melhoria dos Processos Orçamentários, Secretaria de Orçamento Federal, SOF, Disponibilismo Manual Técnico. E agora eu vou tentar abrir os dois para ver se tem alguma diferença. Parece que tem um manual técnico de 2022.
Deixa eu ver, manual técnico. Aqui no site de SOSP, SOP tem um manual técnico de orçamento, MTO, e parece que tem MTO, teve manual técnico de orçamento de 20, 21, 22 e 23. Daí eu cliquei no do 22. E no de 22 está escrito: Manual Técnico de Orçamento Orçamentário é um instrumento de apoio de processos orçamentários da União, conforme proposição do Secretário do Orçamento, da Secretaria do Orçamento. O MTO será editado anualmente no início do processo de elaboração. Ou seja, todo ano ele é mudado, certo? Daí, desde 2006, o MTO está disponível no meio eletrônico também. Tá. Ele fala: com o intuito de aprimorar a continuidade do processo orçamentário federal, apresentamos edições para a edição. Ele fala aqui, lista de siglas e abreviações, sistema de planejamento e orçamento federal, conceitos orçamentários, classificação de receita, classificação de despesa, elaboração do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, elaboração de propostas orçamentárias, estimativas de receitas orçamentárias, alterações orçamentárias e acompanhamento e execução, tabela de classificação orçamentárias e legislação orçamentária. E só para começar, cara, isso aqui parece basicamente tipo um cheat code. Um gabarito de todas as coisas orçamentárias, e leis de contabilidade que você tem que ler para todas as provas orçamentárias. Mas daí, quanta coisa será que tem isso aqui? Vou clicar no aqui, elaboração. Cara, é complexo isso aqui, complexo. Caraca, como obter um perfil no CIOP. E bom, eu entendi que essa coisa aqui é extremamente complexa. Tem mais de 189 páginas e é extremamente complexo. Depois tem até uma listinha de atualizações que fizeram. Lista de siglas. Mas isso aqui é interessante. Bom, vamos voltar lá para as questões. O legal desse sitezinho aqui do SOP Planejamento é que ele tem uma separação entre capítulos e tudo. E se você clicar neles, eles abrem uma página em HTML, né, no próprio site, basicão do treco. Bom, agora vamos lá, terminando o conteúdozinho. Questão, certo ou errado? E ela está certa. Mas vamos ver se eu lembraria disso aqui se eu lesse. Acerca do plano plurianual, classificações orçamentárias e estrutura. Plano, estrutura, programática e classificação. 3 coisas. As ações orçamentárias definidas como operações especiais são aquelas despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo. São aquelas despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo. São... Volta. Ações orçamentárias definidas como operações especiais. Operações especiais. Tá. Ou seja, coisas do orçamento que são especiais. Daí ele tenta explicar isso. São aquelas despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo. Meio estranho, mas também faz sentido. Pelo que eu entendo, as especiais são coisas que são extras, são coisas que não eram necessárias, tipo, não estavam lá no planejamento, entende? E essas coisas que não estavam no planejamento não são as coisas do governo, são coisas que não tinha como prever. Bom, voltando. Operações especiais, agora vamos ver essa explicação que eles dão aqui. As operações especiais são aquelas que, são ações que não contribuem, está escrito aqui, não contribuem para a manutenção das ações do governo, como estava escrito lá, das quais não resulta um produto, ou seja, não tem um resultado, não resulta um produto, e as quais não geram contraprestação, ou seja, não geram lucro, e volta, direta sob a forma de bens ou serviços.
Representam basicamente os detalhamentos de função em cargos especiais. Interessante. Próxima questão. Essa aqui é uma que não dá meio para ficar tentando identificar erros. Ela é uma questão de completar uma frase. Ou seja, eu tinha que saber, parece que eu tinha que saber um período de tempo de uma lei e a lei que faz essa coisa que eles vão explicar na frase. Com relação à classificação da estrutura programática, assinale a alternativa completa corretamente. Daí a questão diz: toda ação do governo está estruturada em programas orientados para a realização dos objetivos estratégicos definidos. Objetivos estratégicos. E toda ação. Definidos, daí, você tinha que saber a lei, para o período de E agora, a verdade é que eu não entendi, com esse simples contexto, eu não consegui entender qual que eu tinha que pôr aqui, não. A resposta parece que era o plano plurianual. Deixa eu tentar pensar em alguma coisa. Toda ação do governo está estruturada em programas orientados para a realização de objetivos estratégicos definidos. Daí, tipo, se eu soubesse que era o PPA, eu saberia que era 4 anos, basicamente. Mas eu teria que lembrar o primeiro, e PPA, PPA, PPA. Também tinha aqui umas pegadinhas, tipo LDO. Se você achasse que era o LDO, dele tem uma opção que tem 2 anos e uma opção que tem 4 anos. E nada a ver. Eu tenho uma opção que tá falando a Loa, e ela fala 2 anos e 4 anos. Nada a ver também. Então já meio que dá pra ver, cancelar essas coisas com a LDO e a Loa. Por causa que a Loa tá com um número de anos estranhos. E a LDO é estranha também. Só tem uma coisa aqui pra mim que consegue criar a conexão mental para a resposta do PPA. Mas isso só dá para criar essa conexão mental por causa que eu estudo administração na faculdade. Basicamente é assim. Tem um treco básico da faculdade, quer dizer, da administração, que se chama processo de execução, a pirâmide da execução. É uma pirâmide de atividades, basicamente, em que fala que tem um nível operário, que são... Eu falei execução, mas eu acho que o nome verdadeiro é tipo pirâmide de decisão. Ele tem um nível de decisões operárias, é tipo os caras que estão fazendo as coisas mais rápidas, as coisas tecos, e daí esse é um tipo de decisão mais rápida que resulta, tipo, imediata a execução dessas coisas. O segundo é o nível gerencial, que é o teco de decisões, que demoram mais um pouco. Tipo, eles tentam criar planos para conseguir executar as estratégias. Que as estratégias estão no ponto final dessa pirâmide. E o contexto de todas elas é que cada uma tem um tempo maior. Tipo, as estratégias de operacionais, as decisões operacionais são imediatas. As operações gerenciais são basicamente demoram um mês, uma semana, 3 meses para fazer os tecos. E as decisões estratégicas são as coisas que os líderes lá, os chefões, ou seja, basicamente a lei orçamentária, né, que faz os governos, chefões dos governos, decidem isso, e elas demoram anos. Ou seja, se você pensa em um contexto de estratégias, você pensa que coisas que demoram muito tempo. E contexto, estratégias de administração e planejamento são planos de muitos anos. O único plano orçamentário que tem aqui, que é literalmente de vários anos, é o plano plurianual, ou de plano de 4 anos. Daí só daria para escolher essa. Mas, cara, fazer um tipo de conexão dessas no meio da prova, meu, não dá. Eu ia demorar muito tempo, para conseguir fazer essa conexão. Vamos ver o que tá falando o comentário. Para responder essa questão, podemos usar dois caminhos diferentes de análise. Um atentando-se nos períodos de vigência, que é aquele que eu falei que poderia cancelar para quase praticamente tudo aqui. Dos 3 instrumentos em questão, PPA tem vigência de 4 anos, a LDO tem vigência de 1 ano e a LOA também tem 1 ano, viu? E na verdade eu não sabia qual era o tempo de vigência da LDO, então, mas eu também achava que era 1 ano. A LOA eu sabia que era 1 ano.
E basicamente todas essas opções aqui estão falando 2 anos ou 4 anos, ou seja, tá todos os tempos de vigência estão errados, menos o da PPA. E o que excluiria as alternativas A e C, levando-no, portanto, a afirmar que a resposta é a alternativa B. Por que você está falando A e C? E olha, né, que olha, acabou que a coisa que eu estava falando, essa troca de pirâmide está aqui no contexto das leis orçamentárias, né? Ou seja, as coisas se conectam. O que excluirá a alternativa A e C, levando-nos, portanto, a afirmar que a resposta. Daí a segunda, a outra análise em relação ao nível de atuação da cada instrumento, sendo PPA, ela a nível estratégico, ou seja, era a coisa que eu falei, meu. Nem acredito nisso. Daí o LDO parece que ele se relaciona com o contexto tático. Então aquela coisa gerencial que eu falei, você pode pensar que é o nível tático. E o LOA é o nível operacional, a execução. Interessante. Sendo assim, visto que o enunciado se refere à realização de objetivos estratégicos, se refere-se a PPA. Interessante. Não pensei que usavam esse tipo de contexto nas questões de orçamento. Próxima questão. Acerca dos mecanismos necessários à execução do orçamento, julgue o item que se segue. Crédito adicional aberto com base em autorização dada pela lei orçamentária atual anual corresponde a um crédito suplementar. E essa aqui está certa. Agora eu conseguiria identificar isso aqui como certo? Vamos tentar raciocinar isso aqui. Primeiro, ele fala dos mecanismos necessários à execução. Coisas que são necessárias para executar. O que é necessário para executar? Não consigo pensar em nada no momento. Então ele fala, crédito adicional aberto. Isso aí apareceu em outras questões, certo? Com base na autorização. Com base em autorização dada pela lei orçamentária anual, corresponde a na LOA, a um crédito suplementar. Crédito adicional corresponde a crédito suplementar. Mecanismo de execução. Uhum. Não estou entendendo isso aqui. Para mim, parece que basicamente está falando, olha, se tem um crédito adicional, você pode chamar ele também de crédito suplementar. Basicamente é isso. Tipo, você coloca um segundo nome para o crédito adicional. Certo? Vamos ver. Dentre as três modalidades de crédito adicional, ou seja, eu não sabia que tinha três créditos adicionais, existentes, o único que pode constar da própria lei orçamentária, ou seja, existem créditos adicionais, tem três tipos de créditos adicionais. E daí deve ser praticamente cada um deles deve ser para cada uma das coisas, né? O plano plurianual e o acerto orçamentário. Basicamente a mesma coisa, só com nomes diferentes. Daí é do tipo crédito adicional para a LOA, ela se chama crédito suplementar. Suplementar. Vídeo quadro demonstrativo de modalidade de crédito adicional no conteúdo. Nem sei. Sim, esse essa tabela no conteúdo? Próxima questão. Acerca do orçamento público. Ou seja, muito amplo. E essa aqui está errada. Vamos ver se conseguimos identificar o erro. É vedada a prorrogação de vigência de créditos especiais. Ah, com certeza é vedada a prorrogação de vigência. Basicamente aqui, só com isso aqui eu já entendo que está muito errado isso aqui. É a mesma coisa que estava lá naquela outra questão, só que de um jeito escrito diferente. Na primeira questão que a gente leu, estava falando que um carinha pode decidir aumentar o tempo quando ele quiser, certo? Na verdade, isso aqui está escrito verdade, então isso parece certo. Volta, deixa eu tentar raciocinar de novo. É verdade a prorrogação de vigência de créditos especiais para o exercício financeiro diverso daquele em que os referidos créditos foram autorizados. É exatamente a mesma coisa daquela primeira questão. Só que ao contrário. Tipo, lá naquela questão ele estava restringindo a fazer a coisa de novo, né? Essa coisa aqui de prorrogação. Só que pela escolha de uma pessoa. E as pessoas têm erros, né? São propostas a erros. Ou a maldade. Mas não, aqui ele está falando, é vedado sim a prorrogação de vigência para exercício diverso daquele em que os referidos créditos foram autorizados.
Você não pode prorrogar. Só pode ser autorizado por lei isso aqui. É impossível prorrogar por isso. Ou seja, aqui ele está falando de prorrogação como se fosse uma coisa que é discricionária. Tipo, não está contexto aqui, mas o contexto é que diz que ela é uma coisa que você pode decidir você mesmo, uma discricionariedade. Mas não é isso, né? Pelo menos é isso que eu conseguiria identificar para criar um erro nisso aqui. Então, vamos ver. Tem vigência durante o exercício em que foram autorizadas, certo? Salvo se o ato autorizado for promulgado nos últimos 4 meses. Setembro a dezembro, sendo então facultada sua reabertura no exercício. Sendo facultada, subsequente nos limites dos respectivos saldos, sendo incorporada ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Bom, basicamente está falando aqui que, sim, pode colocar lá. E tem até os 4 meses que tinha falado no treco, na primeira questão, certo? Sim, pode colocar, mas só que é facultativa. E só pode fazer isso se tiver sido autorizada. Aqui, ó, a coisa principal que a gente quer é essa autorização. Se ela tivesse sido autorizada 4 meses antes, daí vira facultativo você poder ativar ela de novo. Colocar ela de novo na lei orçamentária. É basicamente isso. Mas ela tem que ser autorizada. E por isso que está errado. Não é vedada uma prorrogação. Existe sim um tipo de. Existe um meio de. Existe um meio de. Pá, 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 existe um meio de prorrogar. Prorrogar. E extra. Existe um meio de prorrogar, mas ele não é compulsável. Mas não é compulsório. E elas estão, parece que tá, até isso aqui está próprio escrito na própria Constituição. A Constituição é sempre a lei máxima, né? E última questão. Tela errada também. Vamos ver se a gente consegue identificar o erro. Julgue o item que se segue relativo ao sistema de planejamento do orçamento federal e aos critérios orçamentários. POF, SPOF. Eu me lembro de aparecer isso aqui no final das coisas do ciclo orçamentário que eu li. Vamos ver. Aspectos orçamentários. Embora seja admitida para atender despesas imprevisíveis, isso aqui, tipo, não tem nenhum erro nisso aqui. A abertura de créditos extraordinários depende da indicação de recursos correspondentes. A coisa dos créditos extraordinários é que eles são coisas que não tem como planejar. São coisas que você não tem escolha. Você tem que gastar nisso. Por exemplo, na casa da pandemia, certo? Todas essas coisas aí são, tipo, não importa o nome, são a mesma coisa, mas são créditos extraordinários. E eles são. Voltei. Eles são obrigados. A pessoa é obrigada a gastar isso. Tipo, né, como é que se diz? O carinha vai lá, tá tendo um monte de casos do Covid em um município. Daí, acabou os leitos. Você lembra dessas situações repetidas? Basicamente, não tem mais leito. O que, que você vai fazer? Você vai deixar todo mundo morrer? Todo mundo ficar de cama, não ter onde ficar? Não. Daí, o que, que vai ser? O que o cara vai ter que fazer? O governador, o chefe do executivo. Ele é obrigado, se ele tiver qualquer tipo de moral na cabeça, ele é obrigado a fazer um crédito suplementar. Ele tem que construir um hospitalzinho de campanha, mínimo, né? Para conseguir colocar o máximo de pessoas possível para serem internadas e salvar elas, certo? Claro que esses gastos vão ter que ser repostos, os caras vão ter que arrecadar depois disso. Mas não. Mas isso não é necessário uma indicação de recursos correspondentes. Por quê? Porque isso é um treco que você não tem escolha, não tem como você não fazer isso. Basicamente, essa é a interpretação que eu tenho.
consegui imaginar uma coisinha mais engraçada ainda. Imagina assim. Você tá trabalhando. Vamos colocar um cara. Só pra não ser triste a história. Vamos colocar um cara que tem um trabalho. Um trabalho bom. Ele vai lá, ele terminou a faculdade, fez escolinha, tá, 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 tá. Ele tava vendo a vidazinha dele. Ele é casado. Tá, 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 tá. Ele ganha, sei lá, uns 3 mil contos. Ele ganhou 3 mil contos. Daí o que aconteceu? Aconteceu a vida. Aconteceu a destruição, a coisa, o azar apareceu. Daí vamos lá, daí a mulher dele. Não, nem acidente. Vamos lá que ela fez um exame de lá e acabou que ela teve tava com um câncer de mama. Se lembra? Se lembra, hein, queridos? Vocês têm que fazer exames de câncer. Se vocês quiserem se prevenir. Porque só se salva quem descobre o câncer antes, né? Quer dizer, tipo, você só tem super chance de se curar se você descobre o câncer antes. Se você descobre o câncer tarde demais, você tá ferrado. Bom, daí essa garota tava meio que ferrada. Ela tinha um câncer de mama. Eu só vou falar câncer por causa que eu não lembro de nenhuma outra doença que vai precisar. Eu não lembro de doenças das coisas. Então, basicamente, vai ter que ela teve que sair do trabalho e ela vai ter que também fazer uma operação para se curar. Daí eles são lá, não tinham o dinheiro suficiente. Tipo, né, vamos imaginar que não tem o nosso incrível mágico e super Deus SUS. Ele que cuida com todo mundo de graça. Não tinha o SUS. Daí eles tinham que pagar uma coisa privada. Cara, criar essa imagem tá demorando demais. Bom, daí eles tinham que pagar essa. Eles tinham que pagar a operação. E a operação lá no hospital privado. Daí essa operação no hospital privado custava muito, 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 muito dinheiro. Tá. Tipo, vamos usar números para ficar mais treco. Tipo, eles só ganham. Ele com ela ganha. Conseguem uns 5 mil reais por mês. Mas eles vivem super. Eles vivem mais ou menos gastando tudo que eles têm na vida deles. Ou seja, eles não têm dinheiro de sobra. Tá sacando? Esse é o plano plurianual. Tipo, você já está planejado. Eles já tinham todo o dinheiro que eles iam gastar e tudo que eles recebem ao mesmo tempo. Esses carinhas planejadores. Daí, aconteceu uma coisa imprevista, ou seja, o lugar que apareceria o crédito especial, ou a operação. Daí a operação é super cara. Vamos imaginar que ela tinha que pagar uns 40 mil reais para fazer essa operação no hospital privado o mais rápido possível. Daí foi lá e fez a operação. Só que o problema, eles não tinham dinheiro. Daí o que quando você não tem dinheiro faz? Você pede crédito. Você vai lá para o hospital, vai lá para o banco e pede crédito especial. Ou seja, não tinha escolha. Tinham que fazer a operação e eles tinham que ter o dinheiro. O único jeito de ter o dinheiro era pedir um crédito especial. Entendeu? Basicamente isso que é o meu raciocínio aqui, nesse caso aqui. Eles não tinham o dinheiro, eles não tinham os recursos correspondentes no secretos para fazer essa operação. Mas, claro, depois que eles fizeram essa operação, se curaram, todo mundo ficou feliz. Eles vão lá e vão pagando os trequinhos lá. Entendeu? Basicamente é uma coisa que não tem escolha para se não pagar. Você tem que pagar, então você tem que pedir crédito. Isso não, claro, não impede o treco de você vai ter que indenizar, pagar depois, mas não é necessário que tenha recursos correspondentes para você fazer esse gasto. Porque se você tivesse alguma obrigação de ter recursos correspondentes para fazer esse gasto, você ia deixar lá a sua mulher morrer, que nem na explicação que eu fiz. Agora vamos ver os comentários, vamos ver se a minha explicação estava boa. Mas só tem duas linhas. Dentre as modalidades, essa é a única a qual não se exige indicação de recursos correspondentes. Ou seja, eu estava totalmente errado. Eu criei uma historinha toda, mas não treco. Bom, basicamente, créditos
extras. Quer dizer, na verdade essa linha que eu fiz não é totalmente errada, mas ela só, eu achei que ela valia para todos os créditos extras. Mas não, parece que ela só vale para esses tipos de créditos extraordinários que são daquele tipo que eu falei, os escolhas, coisas que você não tem escolha a não ser fazer. Crédito extras não precisa recurso correspondente. Cara, 50 minutos só para responder questões, né? Ah, vamos terminar aqui o vídeo. Eu achei que eu ia fazer, continuar fazendo o vídeo, lei orçamentária, mas demora tanto para comentar nas questões. Tchauzinho. Próximo vídeo sobre a legislaçãozinha de leis orçamentárias.